Então pessoal, tudo bem? Eu tô chegando aqui no consultório de uma amiga minha, a Adriane Rodrigues. Ela é nutricionista esportiva, especializada em longa distância. Ela vai começar a fazer uma participação com a gente agora aqui no canal. E hoje ela vai dar dicas para vocês justamente sobre o que comer, o que não comer, tudo isso para TTT. Uma coisa muito legal da Adri, a gente vai lá de Adri, é que além de ser uma nutricionista de mão cheia, especializada nisso, ela corre. E cara, ela corre muito. Ela corre tipo para pegar pódio. Então é papo de corredor para corredor. Já chegamos, a Adri. Tudo bem? Tudo bem, Adri? Tudo bom? Então essa é a Adri, gente. Pessoal, então assim, a Adri já vai começar a fazer umas observações que é bem interessante. O famoso jantar de massas, Adri, que todo mundo paga caro, tá? Na verdade, a gente está tratando aqui de uma corrida de super longas distâncias, como toda corrida que tem uma distância que o objetivo não é saúde, assim, é performance e superação, né? Então a gente tem algumas necessidades extras, principalmente na questão dos suplementos. Talvez haja necessidade de usar algum suplemento de vitaminas e minerais extra, magnésio, coenzima Q10, vitamina D, vitamina C, que são importantes. Esses géisinhos são bons ou... Gel de carboidrato? Daí assim, ó, eles podem ser incluídos de acordo com as distâncias, combinados com alguma proteína, porque só o carboidrato, quando é muito longa distância, ele não vai conseguir te ajudar. Às vezes dá até algum tipo de desconforto gastrointestinal. Eu sinto muito enjoo. Ou enjoo ou diarreia. Eu tenho que comprar os cítricos, assim, eu só compro os cítricos. Mas não é nem pelo sabor doce, é porque assim, ó, o nosso intestino tem uma capacidade de absorção de carboidratos de 1 grama por minuto, ou seja, 60 gramas por hora. Não é muito raro de ver pessoas que chegam, por exemplo, num ponto de troca, que fazem o uso de um copo de Gatorade e já tinham há 10 minutos usado um gel e ainda comem uma banana. Essa soma toda vai ultrapassar 60 gramas. Dali meia hora, 1 hora depois, a pessoa já tá, certamente vai para o banheiro, porque o intestino não consegue absorver tudo aquilo. Só que assim, ó, o que acontece? O que acontece é que as pessoas acreditam que é só o carboidrato que pode fornecer essa energia. E do contrário, isso pode ser muito mais benéfico quando tu combina os outros macronutrientes. Quando tu combina carboidrato com gordura ou quando tu combina carboidrato com proteína, tu consegue ter menor absorção, menor desconforto gastrointestinal, porque tu vai diminuir a gramagem de carboidrato que tu vai ingerir, mas tu vai ter a energia dos outros macronutrientes. Isso durante a prova? Durante a prova, durante a prova. Tu pode usar, por exemplo, tem suplemento em pó de proteína, mas assim, dependendo do tipo de prova, vamos lá, eu tenho um paciente meu que vai fazer uma prova que ele tem possibilidade de comer a cada não sei quantas horas, vai fazer uma prova de 30 horas. Nossa. Então ele vai deixar nos lugares ovo, ele vai deixar salame, ele vai deixar comida, lata de atum, ele pode parar e comer. Então fonte de proteína junto com carboidrato, ela é muito melhor para essa questão da manutenção da glicemia, porque só o carboidrato dá hipoglicemia de rebote. Tu tem uma alta da insulina e a tua insulina ela rouba todo esse carboidrato. A gente conseguir combinar duas fontes, a gente tem a energia que vem da proteína ou da gordura, mais a energia que vem do carboidrato. A gente bota um pouquinho menos de carboidrato, que ele é de rápida absorção, e a outra fonte de energia, ela é um pouco mais lenta de absorção, então ela te mantém por mais tempo. Pode ser tipo um sanduíche, um pedacinho, uma coisa assim? Aí o que acontece? Pode ser uma fonte de carboidrato mais limpa, podia ser uma batata doce, pode ser uma fruta, pode ser, porque assim, o glúten, que é aquela questão que a gente estava conversando agora sobre o jantar de massas, o glúten, ele é uma proteína altamente inflamatória. Então, o que acontece? As pessoas normalmente não se entopem de carboidrato assim nas noites que antecedem os outros dias normais da sua vida. A gente tem que reproduzir na noite anterior à nossa prova o que a gente faz normalmente durante todo o nosso treinamento. O que não acontece. Então, tipo, eu garanto que tu não fez um jantar de massas para fazer teu treino de 60 km. Tu comeu normal, né? E aí, o dia da tua prova, tu vai te entupir de massa. O teu corpo não tá acostumado com esse monte de proteína inflamatória. E sabe que a gente acredita que é bom, né? Pessoa que nem...
Vamos lá, pessoas que nem eu, que nem muitos de vocês acreditam que isso é bom. Só pra constar. Porque eu tô nesse grupo também. E assim, não é necessário fazer uma prova em completa ausência de carboidratos, como normalmente as pessoas hoje em dia tá na moda, fazer cetoadaptação, né, fazer uso apenas de gordura. Não precisa. O que pode ser feito é justamente usar um carboidrato limpo. Sim. Pode fazer um jantar em que conste uma porção boa de carboidrato, mas tu pode usar um carboidrato não inflamatório, uma batata, um purê de aipim, vamos lá, até um macarrão sem glúten pode ser usado, frutas, pode fazer uma salada de frutas. O problema do macarrão é mais o glúten. É mais o glúten. É mais o glúten. Tá. Mas se fizer um macarrão sem glúten, assim, a quantidade, que também é um fator que influencia, não precisa ser muito grande. O que também é importante pensar é que aquela fonte de proteína, ela também precisa ser um pouco maior. Afinal de contas, o que a gente vai usar para correr? O músculo, né? Sim. E o músculo é composto de proteína. Para tu conseguir também manter um pool de aminoácidos circulando na tua corrente sanguínea, tu precisa comer proteína. E o que o povo faz? Come macarrão com molho de tomate. Ou seja, é só energia vazia, um estoque de glicogênio vai ficar full rapidamente, aquele excesso de energias que está circulando, tu vai dormir, aquilo vira gordura, no outro dia de manhã tu tá com energia full, mas e cadê o pool de proteínas que poderia ter ajudado? Não existe. No dia pré-prova... Desculpa... Sim, vamos... Quanto tempo a gente tem que comer? Óbvio, a alimentação é todo dia. É individualizado. Mas pra prova, mas né? assim, por exemplo, vamos lá, tu consegue comer quantas horas antes de treinar? Ou como é que é a tua digestibilidade? É horrível, né? Eu corro em jejum. Tá, olha aí, ó, viu? Como é que eu vou te dizer eu não posso comer comer 1 quilo de comida? Eu não posso comer antes de correr. Tu entende que eu não posso ir contra o teu metabolismo já? Ao que é natural pra ti? Eu tenho que jantar bem. Tu tem que jantar bem. Se tu já tá adaptado a correr em jejum, tu tem que jantar bem. O que dá pra gente fazer é melhorar o aporte de comida durante esse teu treino. Sim. Mas vamos lá, vamos pensar que sejam pessoas normais, tá? Que sejam pessoas que comem antes do exercício. Pessoas normais, digo eu, não que ele não seja normal, mas eu, por exemplo, como antes do meu exercício. Então assim, se eu colocar carboidrato em excesso antes do exercício, eu vou fazer aquele mesmo pico de insulina, aquele mesmo hipoglicemia de rebote. O que eu posso fazer é apenas colocar fonte de proteína e gordura nesse meu pré-treino, já que eles têm uma lentificação do processo de digestão e que eles também fornecem energia, e fazer melhor uso do carboidrato durante o exercício. Pode ser com água de coco, pode ser com fruta, pode ser com Gatorade. Eu não acho muito bom o Gatorade porque tem corante, mas enfim, são bebidas. E principalmente para quem vai fazer ultra, no verão é importante usar sal, cápsula de sal. Por quê? Porque a gente desidrata pra caramba. Aquela água que a gente toma, ela não consegue reidratar, porque é uma água limpa, tu acaba mais concentrado do que tu realmente tá normalmente. Então aquela água, ela teria que repor o teu processo eletrolítico, sódio e potássio. Dá pra fazer até soro caseiro pra repor, então assim, ó, não precisa gastar dinheiro com suplemento, dá pra ser barato, dá pra usar açúcar e sal, fazer um tipo soro caseiro. Soro caseiro? Usa soro caseiro de desidratação. Tu pode usar um Gatorade, tu pode usar água de coco, tu pode usar o próprio sal, a cápsula de sal junto com alguma coisa. Aí estrategicamente tem que ver, dependendo da pessoa, dependendo do tipo de corrida, em que momentos que vai ser colocado, mas assim, ó, há uma necessidade do uso desse tipo de suplemento para quem vai fazer ultramaratona no verão. Até para quem vai fazer corrida um pouco mais longa. Eu normalmente chamo de corrida longa a partir de 28 km, tá? Essas corridas, elas exigem a reposição de eletrólitos quando é no verão. A gente sua pra caramba. A gente fez corrida aqui no Porto Alegre com 50 graus de sensação térmica, né? Como é que não vai desidratar? Assim, ó, eu não sou gaúcho, todo mundo sabe, eu vim pra cá e eu falei assim, cara, Porto Alegre é conhecido como no verão, juro a vocês, Forno Alegre. Teve dia de sensação de 50 graus. É impressionante assim. E olha só, boas dicas. Não dá pro Gatorade, então dá pra fazer um soro caseiro. Açúcar e sal. Soro caseiro, açúcar e sal. Dá pra ser feliz sem ser caro, né? A gente acha que, vou fazer ultramaratona, vou gastar uns tubos. Não vai gastar tubo nenhum. Até porque assim, ó, suplementação de proteína dá pra usar ovos.
dá pra usar, tu vai parar, uma ultra não te exige, a não ser que tu queira performance, né? Aí tá, daí tu pensa assim, tu vai correr 6 horas. Querer. A gente quer. Conseguir já é outro problema. Mas vamos pensar que a gente queira só a superação de terminar a prova inteira, né? Sim. Então assim, dá pra tu parar estrategicamente em algum dos pontos, contando com apoio, e comer um ovinho de codorna, comer um salamito, comer alguma outra fonte de proteína, talvez assim, alguém traga pra ti um pouquinho de guisadinho, um franguinho, uma latinha de atum, pouquinha quantidade. Tem suplemento de proteína, hoje em dia não é caro o suplemento de proteína, dá pra comprar até em sachê apenas pra tua prova, tu pode comprar ali 2 sachês, se for uma pessoa que não tem dinheiro mesmo, que quer só pelo prazer de desfrutar a corrida, compra 2 sachês e usa ao longo da prova. Tranquilamente tu pode usar isso, bota um pouquinho de água ali, dilui, isso é barbada. Então, para tu fazer aquela combinação de suplementação, de combinação de proteína com gordura, ou carboidrato com gordura ou carboidrato com proteína, dá para usar isso tudo. Gordura barbada, né? A gente pode usar as oleaginosas, a gente pode usar pasta de amendoim, dá para usar óleo de coco também, dá para usar essas coisas que gordura não se perde. Óleo de coco hoje em dia tá... óleo de coco é natural, né? Assim como a manteiga é natural. Mandaram passar até no meu cachorro, nos pelos, porque ficava bonito. Eu faço creme pro cabelo. É sério? Então, o óleo de coco, a veterinária fala assim, passa no pelo do seu cachorro, vai ficar lindo, vai ficar incrível. A gente besuntou. Ok, essa parte de corte. Só assim, então pra antes da prova, comer o que a gente já come, assim, obviamente não tem que inventar esse jantar de massa. Tu vai treinar pro teu exercício a corrida. Tu vai treinar pra tua prova a comida também. Então tu tem que já treinar, tu já tem que saber o que faz bem pra ti, o que não faz bem pra ti no dia da tua prova. Então não fica inventando mirabolances de comer 1 quilo de massa na noite anterior se tu não tá acostumado a comer 1 quilo de massa. Se é aquela, obviamente a gente pode acrescentar uma coisinha melhor, que nem você falou, uma proteína. Uma proteína de alto valor biológico, um bife bem mais... Mas não é o jantar de massa que vai resolver, que vai te dar mais energia. Não, mas a gente pode incluir uma fonte de carboidrato limpa, que pode ser uma batata, que pode ser fruta, que pode ser... até um suco natural, pode ser uma fonte de carboidrato que tu precisa repor o glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular ele vai ser reposto na noite que tu vai descansar antes da prova. Entendi. Não adianta comer banana de manhã porque não vai ser usado. Então, de manhã... Não vai ser usado. Assim, a gente tá falando disso, assim, eu vou pra solo dos 82 da TTT, mas nossa doutora vai fazer a maratona também, então ela vai em dupla, então ela sabe, ela também vai sofrer, é muito legal isso, sabe? Ela sabe, vai sofrer a mesma coisa que a gente sofre. Exatamente. Então ela já passou na pele. A diferença é que eu vou parcelar, né, esses 40 eu vou parcelar em 2 vezes. Esse 2 aqui vai fazer sozinho, mas o ano que vem eu vou tentar fazer, tô seguindo os passos dele. Mas assim, importante é treinar o que tu vai comer e seguir o teu hábito alimentar que tu conseguiu estabelecer e estabilizar durante o teu treinamento. Se tu for em jejum todo o teu treinamento, porque cargas d'água que tu vai enfiar uma comida no teu café da manhã? Não, vamos caprichar nesse meio termo aí, nesse teu treino, nesses teus intervalos do teu treino, para te manter com energia e sem pico de insulina. Se eu como de manhã, assim, eu já ouvi de tudo. Ah, tem problema? Não tem problema. Não, tem muito problema, você não pode correr sem nada. E às vezes fica meio bitolado com isso, eu forço de comer uma coisa de manhã. Eu me senti extremamente... Eu me sinto empancinado, eu posso comer uma pera. Parece que eu comi uma feijoada de manhã. Talvez se tu tivesse, por exemplo, comido uma colher de sopa de pasta de amendoim, não fosse tão agressivo pra ti. Porque talvez, como o teu corpo já está acostumado a correr com insulina baixa, tu vai colocar uma fruta, tu vai estimular a tua insulina. E isso não é uma coisa legal pra ti, tu já tá sensível. Ainda bem que eu não faço nada de... Eu sou um exemplo de nutrição, não me sigam. Exemplos ruins também servem, tá? O que não fazer, né? Exatamente. Durante a prova, assim, eu particularmente, da quilômetro 30, 40, eu já reparei. Quando eu vou correr a maratona, no 40 tá acabando, ok, eu termino. Mas quando é ultra, no 40, 35, 40, não, fome é o que eu tô agora.
eu termino a prova pensando só em comida. É um desespero. Isso, eu preciso comer. É um desespero. É normal. Normal porque tu vai em jejum e pode ser normal também para quem não vai em jejum, dependendo do que comeu. Talvez essa questão que a gente acabou de falar do aporte de nutrientes ser historicamente atribuído só aos carboidratos, as pessoas acreditarem que há uma necessidade de incluir apenas fonte de carboidrato para consumir, pode gerar esse tipo de fome tardia pelo pico de insulina. Talvez a gente combinar uma fonte de carboidratos do que a pessoa normalmente está acostumada a consumir, um pouquinho menos, e aumentar o teor de proteína ou gordura, vá auxiliar nesta manutenção, nessa coisa mais lenta, nessa liberação mais lenta da energia, e tu não te sinta com fome no 40, pode ser que tu te sinta com fome no 60, e não sinta aquela fome desesperadora, aquele desespero. É desesperador. É uma estivação, né? É desesperador. E assim, uma dúvida que eu sempre tenho, óbvio, gente, a gente tá falando aqui de informações genéricas. Sim. Vocês precisam, por isso que eu vim conversar com uma nutricionista, tenho o meu treinador, tenho o Vitor, e vai fazer parte de uma composição que vocês vão montar com o especialista. Mas o melhor é a gente não deixar chegar nesse ponto de fome. É melhor comer assim. Se eu já sei que eu sinto no 40, exatamente, no 30 é melhor. No 30 eu tô de boa. Pra isso que a gente treina, pra gente saber. Pra isso que serve o treinamento. Pra tu saber como é que tu sabe. Bom, tu já sabe que tu não corre bem em jejum. Então é uma coisa que eu não tenho como alterar. Mas tu já sabe que tu sente fome lá pelo 40. Então, no 30, se tu tá de boa e tu consegue incluir alguma coisa pra comer, talvez tu consiga ir só com essa coisinha até o 60, até o 80. E fica de boa, só ir repondo eletrólitos. Tu não quer um hambúrguer monstruoso na tua frente. Exatamente, e assim talvez tu até não precise te estragar tanto, porque pode ser que essa tua fome muito grande, dependendo do que tu for escolher para comer, vai te estragar o resto da prova, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Quando aporta quantidades superiores ao carboidrato, que as pessoas elas querem isso, elas querem... É uma voracidade, né? Chega a ser desumano. E aí tu acaba estragando o restante da tua prova por causa do teu desconforto gastrointestinal. Então não chegar nesse ponto e talvez parcelar um pouco mais essa combinação mais equilibrada seja o ponto do sucesso. Tu até pode aumentar até a tua velocidade, dependendo tu consegue negativar a tua prova. Tu começa mais lento, tu consegue progredir. Que normalmente o pessoal vai quebrando, né? No luta, o pessoal vai quebrando. Então, tu consegue negativar isso, consegue melhorar a performance, consegue melhorar a disposição e não tem aquela letargia. Não chegar nesse estado. Gente, é por isso que é super importante, primeiro, a gente tá falando aqui, o nosso papo é muito da outra, a Adri vai fazer várias participações com a gente agora. Até vocês, por favor, coloquem aí temas se vocês têm dúvidas, que a Adri é super ativa, super digital influencer. Vou deixar, segue ela aqui no Instagram, vou deixar aqui, vocês vão ver que é super influenciadora, então ela posta um monte de coisa, e vocês vão ver que ela é a segunda pessoa que eu conheço que mais corre, só perde pra Joana. Segue ela que vocês vão saber quem é Joana, aí vocês vão ver quem corre, não? Vocês vão saber quem corre de verdade. Então assim, o muito importante com o treinador de vocês e com o nutricionista é entender isso. Em que momento? Se eu como de manhã, eu realmente me sinto mal. Eu já sei que no 40 eu tenho fome. Então, eu vou comer antes. Já pode pensar em comer antes. Cada um de vocês, com apoio especializado e segmentado para vocês, vai entender esse ponto. E o meu é 30, o meu é no 40. Será que o de vocês é no 20 e precisa porcionar? Ou não, você já tem, já almoçou. Tem gente que é certa adaptada e corre em jejum todo o tempo. Eu tenho um paciente meu que já fez a uphill em jejum. Nossa, mãe! Já, então assim, isso é muito individual. Mas também é uma questão assim, se a pessoa quer muito se livrar desse monte de aportes e pensa em performance, vale a pena de repente adaptar. Mas tudo é treinável, tudo isso é treinável, tudo isso vai ter que ser incluído aos pouquinhos. Dependendo do percentual de gordura da pessoa também, pode ser que esse tipo de fome mais tardia ou mais cedo possa estar influenciado pelo percentual de gordura, porque normalmente a gente tem a energia que nos é imediata é a do músculo, que é aquele aporte de glicogênio que a gente fez na noite anterior, e a gente consegue ir mantendo ao longo do exercício, ao longo da corrida, ao longo do treinamento, energia vinda das fontes de gordura adiposa. Mas pensa assim, se é uma pessoa que tem um percentual de gordura muito baixo, ela não tem muito tempo de fornecimento dessa energia. Eu tenho bastante tempo. Pois então, pode ser que sim. Eu já entendi o recado,
Adriane, quer dizer que eu tô com um percentual de gordura alto, porque eu tô aguentando até o 40. Talvez se aguentasse até os 60, 80, se tivesse mais, né? Você. Eu sinto frio e sinto calor, então... Normalmente não é tão alto o teu percentual de gordura. Não, né? Não é. Ah, não. Ufa, tá. O projeto Metade Salada tá funcionando. E assim, só uma observação desse projeto do Metade Salada, 2,5 kg eu eliminei sem sacrifício. Sem sacrifício. Eu sempre fiquei na casa de 75, hoje eu tô com 73, 72,5 do meu normal. Provavelmente tu deve ter substituído uma montanha de arroz, que tem energia de sobra, que tava te tocando, arroz, feijão, por um monte de salada que sacia da mesma forma que as pessoas acham que não sacia, né? As pessoas duvido que alguém aqui ache que cenoura sacia, né? Ah, cenoura, não. Alface, não. Imagina que vai saciar alface, vou trocar arroz por alface. Sacia muito mais porque o pico de insulina é menor e a insulina liberada dá fome. E quem não tem insulina não tem fome. Eu vou falar pra vocês porque é o seguinte, eu tô com o projeto Metade Salada. Eu não gosto de verdura, não gosto de legume. Tô há 4 meses. A gente não faz tudo que a gente gosta, né? E é exatamente isso. Você faz o que gosta. E aí eu prometi pra mim mesmo que metade do meu prato vai ser salada. Na verdade a gente gosta de correr, a gente não gosta de treinar, a gente gosta de correr, né? A gente não gosta de musculação. Não gosta de fazer cardio, a gente não gosta de fazer também. Eu não gosto de salada, mas eu prometi pra mim que metade ia ser salada. E aí tem se você também é que nem eu, que não gosta de salada, esses dias uma pessoa virou pra mim e falou assim, ela foi almoçar comigo, Eric, você vai pegar isso? Você vai pegar aquilo? Eu juro, eu falei pra assim, filha, eu não gosto de nada. Então já que eu não gosto de nada do que tá aqui, e eu sou sincero, eu não gosto de nada. É pra constar. Eu pego todos. Isso aí, pra constar. Eu não gosto de nada. É um negócio que eu não gosto mesmo, aí uma observação, eu não gosto de cebola. Cebola não... Nenhum tipo de cebola, nem triturada, nada. Cebola é um troço assim que eu já entendi que não dá. Mas de resto, eu não sei nem o nome. Eu ponho tudo. O que tem? Põe. Mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque a questão das ultramaratonas ou dos exercícios que não visam saúde, a gente precisa, além da alimentação rica em verduras e legumes, que é o que nos fornece vitaminas e minerais, a gente precisa suplementar vitaminas e minerais. Porque pensa bem, exercícios fora do natural exigem suplementação fora do natural. Então, se tu tá pensando assim em fazer uma corrida e não usar pelo menos uma vitamina C extra, não vai conseguir. Não é uma laranja por dia que vai te fornecer a vitamina C que tu precisa. Entendi. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado com esse aporte. Por isso que é importante no nutricionista, talvez até vir com os exames prévios de alguma carência que pode ser... essa questão da proteína é muito importante, porque tem que fazer um cálculo de proteína por grama por quilo de peso, porque se, por exemplo, assim, ó, tu tem que comprar whey e ficar tomando. Não adianta, porque, por exemplo, tu pode comer um bifão no almoço, o teu jantar ter 4, 5 ovos, e tu treina ali 60 km numa semana, e tu não vai suprir aquela proteína que vai faltar, tu vai acabar catabolizando. Então, o catabolismo muscular, ele acontece pela falta do exercício e pela falta dos ingredientes que fazem a manutenção do teu músculo. O nosso músculo é constituído de proteínas, não adianta comer carboidrato para constituir músculo, então eu preciso de proteína. É como, por exemplo, tu pegar... vou pensar em uma construção civil, eu quero construir um prédio, tá? Aí eu tenho ali tijolo, eu tenho cimento e eu tenho a planta do que eu vou construir. Tá bem, e eles vão se montar sozinhos? Ou do contrário, né? Eu tenho o pessoal para montar, eu tenho o cimento, eu tenho a planta, mas não tenho o tijolo. Um dos elementos vai faltar para constituir aquele músculo ali. Sim. E é isso que é importante. Fazer o exercício físico para fazer a tração da tua musculação, para deixar tonificado, exige o substrato, né? Qual que é o substrato? Aminoácido, proteína. Ela pode vir de qualquer fonte, não precisa ser exatamente do whey proteína, pode ser do bife, pode ser do ovo. Eu não consigo comer, eu tenho... Não é necessariamente aquele bife com a gordurinha. Pode, claro. Pode ser? Pode? Gordura natural dos alimentos. Eu fui já pra criticar e... Gordura natural dos alimentos sempre é bem-vindo. O que não dá pra fazer é caçar gordura, né? Eu vou comer aqui um ovo com bacon na manteiga. Não precisa. Mas não precisa ficar tirando pele de frango, precisa cortar fora a pele. Não precisa. Esse tipo de coisa não se faz e hoje em dia se sabe que a gordura natural dos alimentos
é um elemento que, além de proteger algumas questões inflamatórias e imunitárias, ela também sacia a gente. Então, as pessoas normalmente perdem um pouco da sensação de fome e saciedade porque deixam de comer alimentos que têm gordura natural. Buscam um light, um desnatado, um zero gordura, na tentativa de emagrecer, e não é a gordura que engorda a gente, né? É o excesso de carboidratos que vira gordura. Olha só, gente, muitos paradigmas sendo quebrados para uma prova de ultramaratona. Tu imagina nos próximos programas, hein? É bom, né? E sim, e aí, ok, acabamos a prova. E o pós? Pós-carboidrato de alto índice glicêmico pode te jogar num suco de laranja, pode te jogar ali num Tipo, acabou a prova, glúten, pode, sim. Claro que essa questão do glúten é uma coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais de conduta minha, tá? Porque eu tenho muito paciente celíaco, tá? Eu tenho experiências muito ruins com glúten na minha vida, na própria minha vida pessoal. Eu já tirei o glúten fazem 13 anos, eu não como nada com glúten, não sou celíaca, mas não como. E eu noto que quando tem alguma coisa que tá contaminada com glúten, me faz mal. E para muitas pessoas que eu atendi, para muitos atletas que eu atendi, fazer a substituição por alimentos que não tenham glúten fez toda a diferença. Era nesse nível da gente, foi o que a gente tá falando. Não é um esporte só pra saúde, não é pra saúde, é pra performance. Tu já tá causando uma inflamação pelo teu corpo que tu já tá fazendo exercício fora do normal. Aí tu vai colocar um elemento inflamatório que é o glúten. Tu vai acabar com todo o teu processo imunitário. Então assim, não é muito raro de ver pessoas que têm uma gripe pós um exercício desses para pós, porque claro, a imunidade foi pro saco, né? Tu já tá gerando estresse pro teu corpo, que é uma inflamação grande que é o do exercício excessivo, e tu vai lá e coloca um elemento ainda a mais que é o elemento inflamatório, que é o glúten. Entendi. Então tem todo um contexto por trás disso. Mas assim, carboidrato de alto índice glicêmico no pós-treino imediato. O que seria? Eu não sei. Frutas doces, banana, melancia, sucos, pera. Pode fazer suco. O suco ele tem alto índice glicêmico. Então para esse tipo de recomendação, para esse tipo de prova, para essa situação específica, ele é muito bem-vindo. Por quê? Porque tu tá precisando recuperar o glicogênio muscular. Se o teu glicogênio muscular não se recuperar e tu não tiver percentual de gordura para manter essa energia, para tu conseguir manter a tua energia para continuar caminhando, desenvolvendo as tuas funções vitais, tu pode catabolizar massa magra ou pode entrar algum tipo de outro processo, colapso, enfim, a gente, né, tem outros casos. E assim, uma dúvida que eu também tenho, óbvio que a gente está falando aqui específico para uma prova como a TTT, nos próximos vídeos a gente vai falar específico para outras provas e tudo mais. Mas assim, é uma prova muito longa, então o desgaste, porque você estava falando assim, é tudo demais para o corpo humano numa situação dessa. Existe alguma orientação específica, assim, geralmente 2, 3 dias depois você ainda está com alguma coisa nutricional, perdendo ou ganhando? Eu sou muito neófito nesse assunto, tá? Então minhas perguntas são muito assim, me ajuda. E assim, quem treina longas distâncias consegue ter a sensibilidade até para mensurar, porque isso tudo é muito individual, né? Eu, por exemplo, fico até umas 4 dias, eu fico assim, estivadora, sentindo aquela fome desgraçada. Tem pessoas que sentem um dia só depois, tem pessoas que passam 2, 3 semanas com esse tipo de fome, existe isso. O legal é a gente sempre colocar o carboidrato de alto índice glicêmico no imediato pós-treino para que esse teu glicogênio recupere. Isso diminui muito essa estivagem, essa necessidade de comer. Por quê? Porque tu tá conseguindo repor rapidamente teu estoque de glicogênio. Aí o restante, mantendo ali por uma semana, comidinha legal, aporte de proteína legal. Volta para aquela rotina de quem tá treinando mesmo, exatamente, né? Mas assim, tem que ter um cuidado, porque se a pessoa normalmente ela é descuidada, se ela não sente muita fome, pode ser que essa pessoa venha a ter um déficit. Entendi. No pós, ela pode não ter fome depois e ela pode continuar catabolizando, e isso gera alguns outros problemas, principalmente na imunidade, né? Essa aqui é uma prova de 12 horas, mais ou menos. 12 horas é o teto, né? Eu, por exemplo, tô querendo fazer em 10, com esse negócio do joelho agora, em 10 horas, então 6. Vou chegar umas 4h30 da tarde, é a previsão de chegar. 5 horas é o ideal de eu tomar esse suco, comer se tu tiver ali as frutas à disposição. Lembrando que
essa questão do intestino continua valendo, né? Os 60 gramas por hora, ele continua absorvendo. Se comer demais também, vai. Mas se tu tá ali no pós-treino, tu não vai ter problema de ir no banheiro, Exatamente. ter esse tipo de coisa. Mas assim, o aporte de um copo de 400 ml de suco ou umas 3, 4 porções de fruta são suficientes para conseguir aportar esse restante. Abaixar, já dá uma abaixada, exatamente. Que bom. Então assim, o dia do lixo, se você tá querendo correr uma distância tanto... Eu tava falando isso com o Vitor. Eu falei também com o meu ortopedista por causa do joelho. Eu falei assim, não adianta, se você quer correr longa distância, como a Adri está correndo, como eu vou fazer, o mais importante com tudo é disciplina, né? É disciplina com treino, é disciplina com sono, porque hoje de verdade, da 9h30, 10 horas da noite, eu tô indo dormir. Coisa bem boa. Eu tô indo dormir. Luxo. Eu moro sozinho, né? Tem essa vantagem. Então, dessa hora eu vou deitar e tô me forçando na alimentação. Então, se vocês querem correr algo desse nível... Sim, fora do normal. Fora do normal, sem disciplina, sem a questão do glúten, a questão da alimentação, eu vou dizer pra você que se bobear é mais de 50% do treino. Ah, com certeza. Com certeza a alimentação porque se tu for pensar na questão da inflamação, se tu passar o tempo inteiro comendo alimento inflamatório, tu vai estar disfuncionando tuas articulações, porque é o primeiro lugar que ataca a inflamação é a articulação. Intestino é o primeiro lugar. Vai para articulação, então tu vai começar a ficar com edema, e aí começa a te dar outros problemas decorrentes ao processo inflamatório, imunidade fica prejudicada. Então assim, dia no lixo... gente que, desculpa te interromper, mas é impressionante ter gente que abandona a prova por problema intestinal, né? Por causa da quantidade de carboidrato. Porque as pessoas... É impressionante o quanto de gente que eu vejo parando no banheiro. Carregam um gel e tomam um gel a cada 30 minutos. Aí, além do gel, vai na postinha de troca, toma o Gatorade, uma maçã, uma banana, e às vezes até pelo caminho vê alguém que encontra alguém, vai lá numa rapadura, alguma coisa assim. Então assim, é muito normal e é por causa disso. Porque o intestino não tem a capacidade de ficar agregando tanto carboidrato. Ele dá uma troca. Sim, não adianta fugir muito. Óbvio que nessa distância a gente tem essas recomendações que a gente está pegando assim, mas não adianta fugir muito da sua realidade, do que você está acostumado. E é no treino, gente, é no treino, vai por mim, é no treino. Eu senti muito depois que eu migrei para maratona e da maratona agora para outra. Tinha coisas que eu conseguia fazer no 21 que eu não conseguia no 21, minha disciplina agora no 21 pra mim não é mais longão. Não, 21 pra 21 nós, pra não, tranquilo. 21 rodagem, vamos sair pra rodar, é 21. Juro, é muito engraçado. A maratona que pra mim era grande... Tá, vamos rodar 42? É um dia que exige atenção, mas também porque o linear já foi superado, né? Tu já fez uma ultra superior, tu já fez treinos de maratona. Sim. O treino de 42 virou algo tipo assim, tá, você tem que fazer 1 ou 2 vezes por mês. O dia que eu te vi lá no paradinho lá, falou assim, cheguei aqui no 42, esse time fez uma maratona e não tá nem se dando conta que ele correu uma maratona e tá aqui sentado, vai tomar uma água de coco. E faltava 18 ainda. Impressionante. A tua referência é outra. E a alimentação, pelo jeito, é a mesma coisa. Você vai treinando. Com certeza. É tudo treinável. Até o tênis, a gente sabe. Vai comprar um tênis novo, não vai sair pra correr primeira prova com tênis novo, né? Vai treinar com tênis antes. Então, é tudo treinável, ajustável. Calção novo, roupa nova, tudo isso tem que ser treinável. Então, assim, normalmente a orientação que segue para treino é a orientação que segue para prova. Recebo muito e-mail de paciente que vai... Adri, semana que vem minha prova, o que eu faço essa semana? Pelo amor de Deus, não faz nada diferente. Pelo amor de Deus, não me compra nenhum sapato diferente. Não me anda de salto se tu não tá acostumado. Não faz nada diferente do que tu faz. Porque tu tem que reproduzir aquilo ali. Não adianta. Senão vai dar tudo errado. Tudo errado. Gente... Não vai ser o jantar de massa da noite anterior, da mama, que tu vai performar mais. Não. É treino. É treino de corrida, de musculação e treino de alimentação. Tu conseguiu perceber uma coisa nessa nossa conversa, né? Que o que eu tô tentando te empurrar é que tu adote um estilo de vida normalmente factível, né? Ou seja, que tu consiga manter alguma coisa viável
e que tu consiga entender que está sendo anti-inflamatório, mas que tu possa reproduzir isso também no dia da tua prova. Sim. Tu consiga entender isso, né? Sim. Que não existe um segredinho semana pré-prova, não tem. A gente tem que treinar, a gente tem que fazer as liberações miofasciais, a gente tem que usar o tênis certo, a gente tem que fazer a comida certinha e reproduzir isso no dia da prova, senão não tem. Então, pessoal, é isso. Disciplina. Se você quer chegar numa ultra, vai sim. Uma ultra ou uma maratona, acima de 28 que você falou, né? Eu acho que é onde começam os problemas, né? Acima do 28. Passou do 28, já tá pensando em algo acima de perto do 30, da maratona, já é necessário disciplina, em todos os sentidos. Uma única dica que eu posso dar: não comam nada diferente do que vocês costumaram comer no decorrer dos treinos de vocês. Porque se vocês chegaram até ali e conseguiram treinar assim e tá ok, é porque deu certo o que vocês fizeram. Então, não façam nada diferente, não tem mistério, é seguir o que tá fazendo. Se não costumaram comer jantar de massas antes do longão, não comam jantar de massas. Vão para uma batata, vão para uma fruta, aporte de proteína de alto valor biológico, um bife, um frango, ovos. Não tem mistério, é comidinha limpa, não tem erro. Então tá, pessoal, tá muito bom, assim, a gente agregou bastante e vamos pra TTT então, a gente vai se encontrar lá.